Pessoal, boa tarde. Primeiramente, mil desculpas aí pelos problemas técnicos, pelo atraso aqui, quase 18 minutos. Obrigada aí por terem esperado, tá bom? Mil desculpas mesmo e vamos começar. Eu hoje queria compartilhar aqui com vocês algumas questões ligadas aqui a investimentos. Nós estamos num momento bastante aqui crítico, né? A gente tem vivido aí uma crise que ela é sanitária, é uma crise que é econômica e que traz aí diversas questões extremamente relevantes para o investidor, que fica muitas vezes sem saber se existem oportunidades, quais são elas, como conhecê-las e como aproveitá-las. Então, é sobre esse, hoje, o nosso tema é isso, né? E a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre o momento em que vivemos, olhando um pouquinho dos indicadores e estimativas macroeconômicas. Nesse momento, eu sei que é muito difícil a gente falar de estimativas com todo esse cenário aí conturbado, com toda essa questão que envolve aí uma turbulência muito forte. Se estivéssemos aí num voo, estaríamos justamente no momento que o piloto pede para que a gente aperte os cintos. Então, estamos aí, né, de cintos apertados, segurando firmes na poltrona, mas qual que seria o nosso guia? Como que estão os indicadores e quais são os principais aqui para nós olharmos? O primeiro deles aqui, que eu penso que seja extremamente relevante para considerarmos, é o Produto Interno Bruto, que é o PIB do nosso país. O PIB, ele é a somatória de todos os produtos e serviços finais produzidos aqui dentro do nosso país, englobando aí a visão de estado e de município, e é o conjunto daquilo que nós temos, né? Então, se a gente observar aqui à direita, a gente vem aí de 5 anos muito difíceis. Estamos numa série aí que seria esse o nosso 5º ano, né? Olhando lá para trás, 2016 a gente teve um forte PIB negativo de menos 3,3%. Depois disso a gente tentou crescer em 17, tentamos crescer em 18, e o ano de 2019 parecia ser um grande ensaio para o que aconteceria em 2020. Então, em 2020, a gente já tinha tido ali a aprovação da reforma da Previdência, já tínhamos tido a aprovação da reforma trabalhista, estávamos com uma agenda super positiva para a questão tributária e para a questão administrativa, e com tudo isso que aconteceu, a projeção do PIB foi revista. Eu trouxe uma estimativa aqui da casa XP Investimentos, que é de menos 1,9%, e aqui é um exercício de futurologia, né? Se a gente olhar diferentes casas de assets renomadas, como JP Morgan, Morgan Stanley, Itaú Asset, Bradesco Asset, cada equipe de economistas vai ter aqui uma visão diferente. Então, em alguns lugares, a gente vai ver aqui até um pouquinho mais de agressividade nessa redução do PIB, né? Então, algumas casas falam em menos 2,5%, menos 3%, mas algo que é muito legal, que eu penso que a gente tem que considerar, é a retomada. E o que também é unânime, gente, é que assim que voltar, que isso tudo passar, né, a retomada do ano de 2021, ela é bastante positiva. E isso em todas as casas que a gente olha, apresentam aí uma estimativa positiva para o ano de 2021. O que os analistas, os economistas dizem, né? Que o primeiro semestre de 2020, infelizmente, ele está perdido. Quando a gente olha em termos de retomada, o que se imagina? A Eleven, que é uma casa de research muito consagrada, muito assertiva, que faz um trabalho muito sério, fala na retomada, na abertura total do comércio e do serviço em meados de julho. Na sexta-feira, eu tive algumas reuniões com o Sebrae de São Paulo, e o Sebrae imagina que a retomada tenha sido total, inclusive com a retomada de eventos aí, que é extremamente relevante para o setor de serviços, né? Setor de viagens também, pessoas circulando, hotéis, companhia aérea, eles enxergam que essa retomada seja em outubro.
Então, aí nós teríamos ainda o último TRI aqui para tentar acalmar um pouquinho, né, o resultado que foi ruim, e está sendo ruim de 2019 por conta do isolamento social. Depois, o outro indicador importante é o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mas o que é importante aqui para a gente, por que ele é tão importante? É o indicador que vai medir a inflação brasileira. Então, é o indicador mais aceito, ele é referência, né? No Brasil, a gente tem aí uma meta, que o centro da meta é termos uma inflação de 4,5% ao ano. Na banda baixa da meta, a gente tem 4% e na banda alta, 6%. Significa o quê? Que a inflação deveria oscilar ali entre 4% e 6%. Mas isso vem acontecendo? Não vem, né? A gente teve ali em 2016 uma inflação que passou um pouquinho do teto, que foi de 6,29. Depois, em 2017, que a gente estava ali no auge da crise, né? Foi de 2,95. 2018 foi a 3,75. 2019, como eu falava, era um ensaio aí da retomada, 4,31 dentro da meta. E o que se imagina agora? Que está havendo uma pressão inflacionária muito forte por conta da renda. Então, a renda está pressionada em todas as camadas da sociedade. Com isso, e juntando aí o isolamento social, a gente sai menos, consome menos, e o reflexo disso é uma inflação bastante baixa para o ano de 2020, que seguirá baixa para o ano de 2021. Então, o que se tem de referência aí? Uma estimativa de 2,5 para 2020 e de 3,30 para o ano de 2021. Depois a Selic, né? A Selic, algumas casas falavam que deveria chegar em até 2%. Essa aqui é a nossa taxa básica de juros referencial. Para a retomada da economia, é importante que a taxa seja baixa, e a gente estima aí 3,25 para o ano de 2020 e 4,75 para o ano de 2021. E por fim, o câmbio, né? Hoje a gente está num dia que o câmbio historicamente está alto de novo, 5,60, né? Não sei se a gente agora até recebi um meme aqui divertido. Para quem é mais antigo, assim como eu, a gente assistia ao Bozo, né? E o Bozo tinha lá 5,60, 5,60, hoje bateu 5,60. Algumas casas estimam que deva bater 6, né? E que depois volte. Mas quando a gente olha números de fechamento, a estimativa é que se encerre 2020 a 4,70 e que em 2021 chegue a 4,6. Então, o real, ele segue bastante aí pressionado, né? E bastante aí defasado quando a gente avalia em relação ao dólar. E quando a gente olha a bolsa com referencial de dólar, com tudo isso que aconteceu, né? Aqui a gente listou aqui as principais bolsas do mundo e o que houve de variação, sempre olhando a moeda dólar, desde que essa crise começou ali em fevereiro, né? Então, a Bolsa Brasileira, ela caiu 54,87% desde que a crise começou. Isso quando a gente comparar ali os valores em dólares. Então, a gente teve uma queda profunda do Ibovespa, a gente estava lá, né, perto dos 120 mil pontos, caímos para 62 mil pontos, uma queda drástica aí, e somada a isso a valorização do dólar e desvalorização do real. Então, nós tivemos mais desvalorização que a Namíbia, que a Colômbia, né? Quando a gente olha aí mercados importantes como a Áustria, Jacarta, Budapeste, Xangai, a gente caiu muito mais do que todas essas casas olhando em dólar. O outro ponto relevante aqui é que a curva de juros DI para o futuro, é a projeção de juros futuro, ela está em forte alta, né? Essa alta também ela foi aí pressionada pelos fatos políticos que aconteceram na sexta-feira. Tivemos aí a saída, né, do ministro Sérgio Moro, uma instabilidade em relação ao governo, e quando a gente olha aí as curvas futuras de juros, elas ficaram pressionadas.
O que é isso aqui, né? É a projeção de quanto estará os juros lá em 2024, 25, 26 e assim sucessivamente. Então, o mercado começa a precificar uma alta de juros, muito aí por conta da instabilidade política. Hoje teve um pronunciamento importante aí do ministro Paulo Guedes, trazendo mais segurança para o mercado, isso deve ajudar lá na frente nos juros futuros, né? Hoje, todas as casas de research, todos os grandes bancos, têm analistas políticos em Brasília, porque a política está diretamente ligada à questão de investimentos. Então, aí se torna relevante esse olhar político, porque vai interferir aqui na precificação do mercado. E aqui mostrando a questão do real e do dólar, né? Que além de ter a questão de desvalorização da moeda, tem também uma deflação aí pelo IPCA, quando a gente olha a curva aqui, né? De real versus dólar. Então, o que continua sendo uma palavra de ordem quando a gente fala de investimentos? É cautela de curto prazo. Nesses momentos muito abruptos, né? Essa crise, ela tem sido terrivelmente forte, fala-se em tempestade perfeita, que acabou aí unindo, né, uma série de fatores em conjunto. Ela está sendo muito pesada, gente. Quando a gente olha aí as últimas grandes crises, eu estou no mercado de trabalho há 24 anos, então, assim, passei por grandes crises, né? Passei aí por todas essas últimas recentes. A questão das Torres Gêmeas em Nova York, depois a gente teve crise do subprime em 2008, depois tivemos um sofrimento muito forte na Europa, tivemos aí a questão do Joesley Day, né? Que quase tivemos um outro fato semelhante na sexta-feira. Mas o que é sempre importante a gente observar historicamente? O mercado, quando ele cai por uma questão externa, como essa que tivemos agora, ele normalmente cai de elevador. Então, a gente percebe assim, quedas muito abruptas. Se a gente olhar os gráficos de resultados de investimentos, eles representam uma queda expressiva. E a subida, ela não é de elevador, a subida ela é de escada, né? Então, é normalmente uma descida rápida durante uma crise e vai envolver uma retomada gradual. Então, essa retomada gradual a gente já vem vendo aí, né? Mesmo no mercado chinês, que já teve toda a reabertura, quando volta ao mercado, ele não volta de uma forma imediata, como foi a descida, mas ele começa a acontecer gradualmente. Então, a cautela de curto prazo, ela precisa ser mantida, especialmente pelo fator agravado aí do cenário político. E aí a palavra de ordem é diversificação, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. A gente fala disso há muito tempo e é muito complicado quando a gente olha um setor que está indo muito bem, que está deslanchando, né, que tem muitas perspectivas positivas. É muito difícil a gente, às vezes, entender que é preciso ter uma diversificação e ter outros investimentos não tão rentáveis naquele momento. E por que isso se faz tão necessário, né? Porque quando algo vai mal numa ponta, a gente tem outros investimentos que dão proteção para a carteira e asseguram. É como quando a gente tem produtos aí nas nossas empresas, e aqui falamos para um grupo de empresários, quando temos produtos que a gente consegue diversificar, né, não depender de uma única fonte de receita, é muito saudável. E assim vale também para a questão da carteira de investimentos. Então, o cliente que tinha aí ativos não correlacionados, o que significa isso? Significa ativos financeiros que, quando a bolsa despenca, ele segura a carteira de outro lado, né? Ele te protege. Então, a gente vai ver um pouquinho agora do que são aí esses ativos que trazem segurança nesses momentos de crise. Então, o risco, né, do sistema, ele já está bastante alto. Quando o risco do sistema está bastante alto, como eu falei aí, a tempestade perfeita, a gente tem uma questão de pandemia, a gente tem aí todo um mercado fechado, pessoas impedidas de circular e acabam consumindo menos, uma queda de renda da população como um todo, e a gente tem a crise política.
nos investimentos a gente precisa olhar ativos de menor risco, que tragam mais segurança para o investidor fazer essa travessia nesse momento aqui que é conturbado. Então, o primeiro ativo que eu trouxe aqui são os ativos internacionais. Por que que os ativos internacionais eles são tão relevantes neste momento? Primeiro, porque quando se olha a perspectiva de retomada, né, a perspectiva de retomada dos mais ricos, ela é mais intensa do que a perspectiva de retomada dos mais pobres. E aqui, assim, quando a gente olha especificamente China, Estados Unidos, né, grandes potências mundiais de economia, com muito dinheiro, e a gente viu aí o anúncio, né, anúncios seguidos de muito dinheiro sendo injetado na economia. Existe uma perspectiva que a economia americana, que a economia chinesa, elas retomem antes da brasileira. É o que a gente fala aí de retomada em V, né? Então, a nossa retomada, a retomada do Brasil, uma perspectiva de retomada em U. Então, a gente caiu, a gente fica um pouquinho embaixo e vai retomando gradualmente. Quando a gente fala de economia americana, economia chinesa, é uma retomada em V. Caiu e sobe rapidamente. Tanto que quando a gente olha aí os índices americanos, eles já estão quase chegando no patamar anterior à crise. Então, quando a gente diversifica, né, olhando aí fundos de investimentos ou de renda fixa ou de companhias globais, e aí a gente tem aqui também algumas siglas, né, que são os BDRs e os ETFs, que nada mais são do que fundos que investem internacionalmente e que são comercializados aqui pela B3, que é a Bolsa de Valores, ou as operações estruturadas, a gente tem uma maior chance de aproveitar essa retomada. Até porque a exposição em dólar, nesse momento de dólar supervalorizado e de real aí desvalorizado, nós temos aí uma perspectiva também de hedge, quando a gente opta aqui por ter um pouquinho desse tipo de investimentos. E como que funciona? Eu preciso ter uma conta em Nova York, preciso ter uma conta em Miami? Não, né? Por meio de qualquer corretora, a gente consegue investir aí nos ETFs listados na B3, por exemplo, e também tem várias casas que distribuem fundos internacionais. Então, aí os investimentos, eles normalmente, nesse tipo de fundo, de operações estruturadas, eles são a partir de R$5.000 em diferentes casas e em diferentes bancos. Então, é possível diversificar, tendo conta no Brasil, investindo inicialmente em reais, mas de uma forma que proteja a carteira para fazer essa travessia. A segunda grande dica aqui de ativos menos arriscados e que a gente chama de anticíclicos, né, são ativos aí que tenham a garantia real. Então, o que é isso? São ações, por exemplo, né? Ações de companhias que são boas, que são lucrativas, grandes empresas que tiveram aí, a gente viu a redução, né, de uma maneira geral, de 54% do preço, quando a gente fala na comparação de dólares e olhando o índice, que é o Ibovespa. Então, aqui a gente acaba tendo muito boas empresas que estão baratas agora, porque a empresa continua ali, continua tendo todo o seu produto para oferecer, continua exercendo suas atividades, tem um histórico muito bom. Então, por exemplo, né, quando a gente olha aqui grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, eles não vão quebrar, né? Se acontecer de algo assim que leve a pensar na quebra de um desses grandes bancos, por exemplo, significa que todo o restante do sistema já ruiu. Então, a probabilidade é mínima, é irrisória. Então, aqui também daria para ter um pouquinho desse olhar para esse tipo de companhia que sempre foi muito boa, historicamente lucrativas, boas pagadoras de dividendos. Dividendos ali são aquelas parcelas que a gente recebe, que é o lucro das empresas que é dividido entre os acionistas, assim como fazemos lá a distribuição de lucros e resultados nas nossas empresas, as empresas listadas em bolsas também. Segunda questão é o investimento imobiliário. E investimento imobiliário a gente pode fazer como? Comprando um imóvel ou investindo em fundos de investimentos imobiliários. A grande vantagem dos fundos imobiliários, que também são listados na B3, é que as cotas elas giram em torno de R$100.
Então, são fundos que têm imóveis reais aí, shopping centers, por exemplo, que sofreram demais, lajes corporativas. Aqui tem um especial destaque para os galpões logísticos. E quando a gente olha as tendências, a gente viu aí que houve uma aceleração de pelo menos 10 anos na questão digital no Brasil. Então, muitos negócios saíram aí do offline para o online de uma maneira forçada, né? Mas para que o e-commerce funcione, ele precisa ter ali os centros de distribuição que funcionam em galpões logísticos, que muitas vezes estão dentro de fundos imobiliários. E o investidor não precisa ter um valor absurdo para investir. Ele pode investir ali a partir de R$100, as cotas são individuais, e o investidor negocia na Bolsa de Valores, no mercado secundário. E o terceiro ativo aí anticíclico e real é o ouro. Em todos os momentos de crise, a gente percebe aí uma valorização do ouro. E o ouro, como que ele pode ser comprado no mercado? Ele pode ser comprado por meio de negociação na B3 também. Então, você compra cotas de ouro, é só uma negociação financeira, que não se retira o ativo físico, né? Não que se não quiser, se quiser retirar também é possível, mas não é necessário fazer isso, você fica só com o documento de que você tem a posse do ativo, ou também é possível investir por meio de fundos de investimentos. E tem fundos de investimentos muito bons em ouro, com investimentos a partir de R$1.000, como estratégia aí de diversificação. E por fim, né, é importante ter um olhar aí para essa questão do dólar, como falamos aí, o dólar disparado em máximas históricas. Então, também o investimento em ações de multinacionais que tenham receita dolarizada. Então, o que é isso? São empresas que são grandes exportadoras, né? Que grande parte da sua receita depende aí daquilo que é enviado para o exterior. E aqui a XP trouxe no último relatório de sexta-feira, assim como a Eleven também trouxe em relatórios anteriores, agora no mês de abril, no mês de março também, boas companhias, como a Vale, a JBS e a Marfrig, que são grandes exportadoras aí de proteína. Além de receber em dólar, tem uma questão aí que o alimento, né, a proteína, foi bem valorizado durante este momento de pandemia. Existem aí mudanças culturais e alimentares na China em relação ao consumo de proteína e elas estão se beneficiando disso. E também aqui Suzano e Klabin, que são grandes exportadoras e têm aí forte receita dolarizada. Então aqui é um exemplo, né? Trouxe aqui 3 grandes exemplos de como investir nesse momento, diversificando a sua carteira e olhando aí ativos que possam ser interessantes para esse momento que a gente vive. É importante destacar, né, gente, que talvez o pior momento tenha sido aí no mês de março. Aquela semana de 18 a 23 de março foi uma semana muito dura, foi quando se percebeu que realmente haveria o isolamento social com prazo indeterminado. Havia muita insegurança, porque o governo ainda não tinha tomado as medidas que precisariam ser tomadas, não havia nenhuma perspectiva de retomada. Então, quando a gente olha aquela semana foi uma semana muito dura. Então, aqueles investidores que investem aí em bolsa, até os investidores de renda fixa, de fundos de investimentos de renda fixa, viram aí a redução dos seus saldos, né, em qualquer casa. Isso é independente de ser numa corretora, num grande banco, viram aí os seus saldos se reduzirem, né? Isso por conta do pior momento para o mercado. Se a gente olhar essa evolução de um mês para cá, eu diria que o mercado está muito mais otimista. Hoje foi um dia bastante otimista internacionalmente, de novo aí com aportes de recursos importantes pelos bancos centrais e pelos governos, e também aí pela perspectiva de reabertura do mercado. Então, vários planos sendo colocados em práticas ao mesmo tempo, né? Já prevendo como que vai acontecer essa retomada gradual da economia, e isso é importante, talvez esse seja um dos maiores anseios que nós temos enquanto empresários, né, enquanto investidores, enquanto cidadãos que estamos aqui trancados dentro de casa,
com o desafio também aqui pessoal de cada um de nós, e tudo isso animou bastante o mercado. Então, a gente começa a ter um olhar aí amplo e positivo do mundo, de que as coisas estão efetivamente melhorando, né? E eu trouxe aqui uma frase do Giorgio Armani, aí é um importante empresário fashionista aí, né? As meninas devem conhecer, que a história nos ensina que novas oportunidades nascem, desculpa aqui pelo erro, dos momentos mais profundos de crise. Então, muitas vezes, nos momentos de crise, nos momentos mais duros, surgem boas oportunidades que talvez nós não aproveitaríamos nos momentos melhores, nos momentos de tranquilidade, no momento em que o mar está calmo. E deixo aqui com vocês os meus contatos. Adriano, não sei se a gente consegue abrir para perguntas. Como que funciona? Eu não te ouço. Sem som. Sem som. O direto, ele tem aí algumas vertentes diferentes, né? A gente tem aí o Tesouro Selic, que tem tido aí mais ou menos 101, 102% do CDI como retorno. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, que é sempre importante lembrar, a gente está no momento de baixa, né? Então, quando você contrata pré-fixado na baixa, você tem uma chance aí de ficar com um mico na mão, né? Você contrata ali, hoje a gente está com 3,75. De repente, você contrata um tesouro pré-fixado aí, que é a LTN, né? Por exemplo, a 5, 6%, que hoje está super bom. Se houver um aumento da taxa de juros, esse título ele vai perder valor, ele vai ser negociado com deságio no mercado secundário e pode não ser muito interessante. Então, cuidado com essa exposição nos títulos pré-fixados. E a gente tem as NTNs, que são os títulos de inflação. Quando a gente olha no longo prazo e aí para recursos de aposentadoria, eu gosto muito das NTNs, né? Então, quando a gente fala em levar vencimento lá para 2035, 2040, 2050, até dependendo da data de aposentadoria que você tenha planejada, pode sim ser interessante. Mas para quem é conservador, tem também aí bons títulos de CDBs, LCIs e LCAs, que são os ativos de renda fixa bancários, que tem o fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito, ele garante aí R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, mesmo que dê tudo errado, né, que esse banco venha a ter um problema de liquidez, o governo, pelo FGC, ele garante esse retorno nesse montante que eu estou falando, chegar a R$1 milhão por investidor, e passa a ser interessante. E tem fundos DI de liquidez, né? A liquidez nesse momento é extremamente relevante. Então, no momento em que as receitas são incertas, em que a gente tinha uma expectativa de ficar aí 2 meses inicialmente com as atividades interrompidas, e agora já se fala aí, né, que isso pode ser estendido até meados de julho, e a gente olhando lá os dados da China, que a retomada ela foi gradual, não foi de uma única vez. A reserva de emergência, gente, ela é fundamental. A reserva de emergência, ela pode te dar um fôlego para a sobrevivência nesse momento mais duro. Então, é ela, né, que pode ser o ar que a gente tanto precisa nos pulmões aí para bater lá do outro lado da piscina, né? Então, é super importante aí um olhar crítico em relação à sua reserva de emergência. E quem ainda não fez isso, né, é super importante ter um olhar aí para as próprias despesas, tanto da casa quanto da empresa, né, para que você consiga ter ar, ter fôlego para atravessar. Vamos lá para a próxima, volatilidade do mercado. Lu, acho que resolvi aqui.
Bem-vindo! Pessoal, desculpe aí toda a confusão. Minha primeira vez como host, não fui treinado, então socorro meio rápido aqui. Agora está funcionando. Vamos lá, Lu. Tem pergunta do Danilo e da Melissa. Obrigado, pessoal, por prestigiarem. Mais uma vez, desculpe. É todo seu, Lu. Então vamos lá. A volatilidade do mercado brasileiro tem uma relação muito forte com a própria volatilidade política. O que você vê de oportunidade nessa atual conjuntura, onde a estabilidade política está muito tensa em função dos últimos acontecimentos? Bem, primeiro, né, na sexta-feira, a gente teve um dia bastante tumultuado. Acordamos aí, né, com a nota lá 5h20 no Diário Oficial de exoneração lá do diretor da Polícia Federal, e o mercado ficou extremamente nervoso. Desde o começo da crise, nós já tivemos 6 circuit breaks aí, então, por 6 vezes seguidas, o mercado da Bolsa de Valores parou de operar. Pensamos que na sexta seria mais um dia, mas com o pronunciamento do presidente no final do dia, o mercado se acalmou. Hoje também, quando nós vimos aí a fala do Guedes de manhã, um alinhamento com o governo, isso também foi muito positivo. E aqui a gente precisa separar em 2 frentes, né, gente? A aproximação, por exemplo, do governo com o Centrão aí, né, com algumas pessoas conhecidas, Valdemar Costa Neto, por exemplo, né, a gente tem aí, pode até ter sentimentos pessoais desfavoráveis em relação à popularidade do governo. Mas quando a gente olha politicamente o que isso pode ajudar nas aprovações no Congresso e na governabilidade, o mercado olhou isso muito bem, Danilo. Então, o mercado reagiu muito bem, né? Deve ser um momento tranquilo, sereno? Não, porque a gente ainda tem aqui todas essas questões inerentes à política nacional. A gente não pode esquecer que é um ano eleitoral nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump está concorrendo aí à reeleição, e isso por si só traz toda uma questão externa e relevante. A gente tem uma questão aí do petróleo, né, que teve aí uma grande briga entre a Arábia Saudita e aí a questão de quanto se produzia, Arábia Saudita e Rússia, e isso tudo machucou, mexeu com o mercado. Então, hoje, numa economia globalizada, aquilo que acontece do outro lado do mundo nos afeta diretamente. Então, eu enxergo que a volatilidade ela vai continuar. Por isso, a diversificação é tão importante e ter ativos protetivos na carteira também. Isso faz com que a gente sofra menos e consiga dormir mais tranquilo. Para os autônomos, você consegue dar uma ideia de quando podemos pensar em uma melhora de pacientes, clientes? Quando as pessoas poderão não ter tanto medo de gastar? Tenho ouvido muito isso nos grupos de dentistas. Então, olha, quando a gente olha, Mel, o que aconteceu na China, por exemplo, né? Na China houve a reabertura do mercado e no momento que foi reaberto, especialmente quando a gente olha lá Wuhan, né? Hubei lá, que foi o epicentro da pandemia, no momento que o mercado foi todo aberto, não teve de imediato uma retomada integral. Então, os pequenos comerciantes, a partir do momento que falou está tudo liberado, houve uma retomada de 50% somente. Talvez por se fazer conta, entender que ainda não era o momento de abrir, talvez uma insegurança pela própria situação aí de a questão sanitária, e talvez porque alguns empresários, aí falando da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tenha sobrevivido. Quando a gente olha a China como um todo, no momento da retomada, houve aí uma retomada de 75%. Então, o que a gente enxerga aqui? Que a retomada no Brasil, ela também será gradual. E que aquilo que é essencial deve retomar antes daquilo que não é essencial. Né? Então, por exemplo, o segmento de roupas, de artigos aí pessoais de manutenção de higiene, de beleza, também devem retomar antes. Essa questão de tickets baixos, né, também devem favorecer, porque houve uma queda de renda. E, na minha opinião, quando a gente fala de dentistas, a gente, quando tira os procedimentos estéticos, a gente está falando aí
de saúde, do que é essencial, né? E eu entendo aí que para a maioria dos procedimentos, que o ticket médio não é tão alto, eu imagino que deva haver a retomada aí a partir do meados de julho, né? É o que a gente está olhando de data, né? Isso quer dizer que quem está perdendo com as aplicações, deveremos ficar esperando o mercado se reerguer para depois diversificar? Mara, depende muito do perfil de cada um, né? Então, assim, na sexta até quinta-noite a gente tinha tido uma grande retomada. Na sexta, o mercado sofreu de novo. E hoje retomou para cima de novo. Então, é um momento aí de volatilidade, né? Então, tem que se ter um olhar para a questão da reserva de emergência, a questão de capital de giro, eu penso que é a primeira questão a ser preservada, e a questão de perfil. Então, não é todo mundo que aguenta olhar esse investimento, por exemplo, investimento internacional em dólar, né? Com ações oscilando na Bolsa Americana, não é todo mundo que tem coração e estômago. Eu sempre brinco que em investimentos a gente acaba conhecendo o coração e o estômago do investidor, né? Então, assim, muitas pessoas conseguem olhar e virem lá que caiu 40%, 50%. Imagina, se a gente está falando aí que teve uma queda de 54% no Ibovespa, o investidor mais agressivo, ele olhou num dia, ele tinha lá 100 mil reais, e no outro dia ele olhou, o saldo dele era de 46 mil reais, né? Então, tem que ter bastante estômago e coração e capacidade financeira também para que isso se passe. Aí aqui uma pergunta da Joelma, né? Quando a reserva de emergência pode ser substituída pelos investimentos? Na verdade, é assim, gente. A reserva de emergência faz parte da carteira de investimentos. Então, não é uma substituição, né? É uma composição. Dentro da carteira de investimentos, a gente vai ter a parte aí atrelada e destinada à reserva de emergência. E a gente vai ter outras partes, outras fatias destinadas a ativos com mais rentabilidade. O Ibovespa, ele chegou a 62 mil pontos, agora ele já voltou acima de 80. Então, imagina, quem lá no pior dia, né, olhou e falou, eu quero entrar, entrou em 62, ele já está com 80. Hoje nós tivemos ativos, aí Via Varejo foi um, que antes de começar aqui o nosso webinário, ele tinha batido hoje 16%. Mas é com emoção. Sabe quando a gente vai, Adriano aí que trabalha com viagens, sabe quando a gente vai para o Nordeste, pergunta assim, é com ou sem emoção o passeio de bug, né? Então, quando a gente fala de ativos de renda variável, e são eles, ações do Ibovespa, ações ligadas ao Standard & Poor's lá fora, esses fundos que investem nisso, ativos de inflação e fundos imobiliários, é um passeio de bug com emoção. Por isso que a diversificação e o respeito ao perfil são essenciais, ok? Mas a reserva de emergência, ela faz parte aí do que a gente compõe dentro da carteira, ela não é desvinculada. Certo? Mais algum ponto? No bate-papo tem uma pergunta do José Mauro. Vamos lá, Juninho. Lu, que seria um movimento ideal do governo para reequilibrar nossa economia quanto a créditos e consequências? Você acredita que seria ideal o governo creditar e cobrir com o Tesouro Direto? Juninho, olha só, o governo, na minha opinião, em relação a todas as medidas que foram tomadas, e a gente teve aí uma série de medidas, tá, gente? Medidas aí dando liquidez para a folha de pagamentos, olhando as empresas aí e preservando os empregos. A gente teve medidas extremamente relevantes em questão à concessão de crédito para a classe menos favorecida, a classe mais baixa. E aí, independente, a gente está falando de um número muito grande de pessoas, alguns já receberam, outros ainda não, mas foi extremamente relevante. O BNDES sendo colocado aí na ponta para distribuição de crédito. A gente teve aí, né, a postergação de alguns tributos relevantes, como o Simples Nacional, a parte que cabe ao governo federal, a questão do FGTS, de não ser pago agora, de ser postergado. A gente teve aí alguns diferimentos, né,
PIS e COFINS também, contribuição social sobre lucro líquido. Então, uma série de medidas do governo que foram excelentes, na minha opinião. Isso tudo trouxe muito mais segurança para o mercado, né? O Tesouro Direto ele faz parte da estratégia, sim, é uma maneira também do governo se financiar, mas o governo colocou aí para rodar várias outras frentes, aí, especialmente utilizando os bancos públicos. Houve aí também a questão dos bancos privados e públicos se unirem para postergar os vencimentos dos empréstimos que estavam em dia aí por 2 meses. Tudo isso visou o quê? A preservação do fluxo de caixa. O que mata uma empresa é o fluxo de caixa e, na minha visão, na minha opinião, essas medidas foram muito boas e foram muito importantes para que esse otimismo voltasse aqui para o mercado, ok? Certo, gente? Não há mais perguntas. Show de bola, né? Não fica pergunta sem resposta, isso é muito importante. Fluidez, fala muito bem, conhece, mostra que conhece. Gostei, parabéns. Pessoal, última chance. Mais alguma pergunta? Acho que acabou, falei demais. Não, falou muito bem, parabéns. Foi ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, a participação aí de todos. Sigo à disposição de todos os membros para a realização dos 1 a 1 aí. E espero realmente que a esperança ela reacenda, né? Que todos nós tenhamos um olhar mais otimista e que muito brevemente estejamos aí reunidos de novo. Adriano, muito obrigada aí pelo suporte, viu? Imagina, eu que agradeço, peço desculpa, agradeço a sua paciência e compreensão. A gravação vai ser editada e daqui a alguns dias estará no canal do YouTube da Regional Leste, do Leste Paulista do BNI, à disposição de todos para reverem. Quem perdeu, então, vai ter uma segunda chance. E, tendo outra oportunidade, voltaremos a te chamar. Obrigado. Combinado, viu? Gente. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.